Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da pancreatite aguda. Vamos falar por partes. Esse é um estudo pessoal meu, baseado na fisiopatologia de Michans, que é um livro de fisiopatologia, mais da área cirúrgica, tá? E outros artigos, tá? Outros achados também que foram retirados da internet no momento que eu fiz esse estudo. Mas a base da literatura foi do Michans, fisiopatologia de Michans. Não muda a fisiopatologia, muita coisa que muda é como buscar, como fazer o tratamento, tá? Mas de fisiopatologia não muda quase nada, tá? Segue a mesma coisa. Vamos começar por partes. Posicionar aqui a câmera. Tá. Primeiro, considerando que nós já sabemos, né, a parte de anatomia, a parte de histologia, então vamos entrar direto na parte fisiopatológica. Nós temos aqui a etiologia da pancreatite aguda, tá? Em primeiro lugar, a gente tem a etiologia de origem biliar. Essa é a mais comum e é a primeira causa. Pacientes que têm colecistite, uma das complicações é a pancreatite aguda. E a outra origem, em segundo lugar, está a origem alcoólica, né? Em pacientes que têm o uso abusivo de álcool, que pode evoluir também para uma pancreatite aguda. E tem outras causas também, mas a gente não vai entrar nessas outras causas, né? O mecanismo de ativação, né, delas é um mecanismo comum, tá? Que é a ativação de enzimas pancreáticas. Lembrando, essas enzimas pancreáticas, de acordo com a fisiologia da digestão, elas são produzidas no pâncreas e quando o indivíduo, né, faz a sua alimentação, quando chega na parte do estômago, aí o processo de digestão começa a partir da boca, né? Seguimos com o processo de digestão no estômago, tá? Mas aí eu tenho um processo limitado, que é a digestão apenas de proteínas, e a digestão de carboidratos e de lipídios vai se dar no intestino, com a colaboração do pâncreas, produzindo enzimas digestivas, e também com a colaboração da bilis, tá? Para isso, eu tenho que ter um meio adequado para essas enzimas serem liberadas e não causar dano na mucosa gástrica, tá? Essas enzimas, elas são liberadas do pâncreas, passam pelo conduto pancreático. Aqui a gente não vai revisar a anatomia, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Peço a vocês que depois deem uma revisada nisso para entender mais profundamente. Quando elas chegam lá no duodeno, né, elas vão estar no meio propício, aí eu tenho outros elementos como bicarbonato e também secreção da bilis, né, que é o líquido biliar, que são propícios para que esses hormônios, essas enzimas, desculpa, que são zimógenos, sejam ativados aí no duodeno, para não causar dano à mucosa do pâncreas. Aí que mora o grande problema. Quando essas enzimas, elas são ativadas no pâncreas, que é um ambiente que aí eu não tenho bicarbonato, eu não tenho elementos que vão neutralizar essas enzimas, e isso vai causar digestão pancreática. O que vai acontecer? Essa ativação, né, dessas enzimas pancreáticas, que nós chamamos de zimógenos, porque elas não estão prontas ainda para serem utilizadas, elas vão causar uma resposta inflamatória sistêmica, tá? A gente vai recordar quais são os passos da resposta inflamatória sistêmica. Isso vai causar resposta, por que sistêmica? Porque eu tenho uma lesão a nível do pâncreas. A nível do pâncreas, eu vou ter resposta pulmonar, resposta hepática, resposta renal e uma resposta também no sistema nervoso central. Por isso que a gente chama de uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E como que isso se dá? Através de alguns mecanismos, tá? Existem 4 mecanismos básicos
que se dá essa resposta inflamatória, né? A fisiopatologia dessa resposta inflamatória. Bom, a primeira delas é o refluxo biliar. O refluxo biliar, quando eu tenho, por exemplo, algum cálculo oriundo da vesícula biliar que obstruiu essa passagem do líquido biliar, então eu tenho uma obstrução do colédoco. Se eu tenho uma obstrução do colédoco, essa obstrução do colédoco, desculpa, vai inviabilizar, vamos voltar aqui para essa, vai inviabilizar a passagem aqui. Vamos fazer uma breve revisãozinha aqui. Eu tenho aqui a bilis, aqui eu tenho o conduto cístico, aqui eu tenho o conduto hepático comum e aqui eu tenho o colédoco. Se eu tenho um cálculo de origem biliar que faz uma obstrução a nível do colédoco, o que vai acontecer? Todo o conteúdo biliar não vai conseguir passar para o duodeno, tá? E também, como essa obstrução vai estar aqui no colédoco, o líquido pancreático também não vai conseguir chegar no duodeno, de uma forma que todo esse conteúdo com os imógenos, tá? Eles vão ser ativados dentro do pâncreas, tá? Aí é o princípio da resposta inflamatória, é a ativação que se deu no pâncreas, tá? Vamos voltar aqui. Tudo isso faz com que eu tenha o segundo mecanismo, tá? Que é o aumento da pressão intraductal. Aqui nesses ductos, tanto no ducto colédoco quanto no conducto pancreático, eu vou ter o aumento da pressão desse lumen. Se eu tenho aumento da pressão, eu tenho aumento da permeabilidade, que gera a resposta de inflamação, tá? E também eu vou ter todo o retorno desse líquido que está sendo produzido tanto no pâncreas, como do líquido que está sendo produzido na vesícula biliar. Ou seja, eu vou ter uma êxtase do conteúdo biliar e eu vou ter uma êxtase também do conteúdo pancreático, que não vai conseguir passar para o duodeno a fim de fazer a digestão. Tá? Vamos voltar aqui. O terceiro é o refluxo duodenal, que foi o que eu falei para vocês. Se eu tenho um refluxo a nível duodenal, eu vou ter a ativação desses imógenos, tá? E essas enzimas vão ser ativadas através das enteroquinasas, tá? As enteroquinases, elas são produzidas, né, como produto da digestão, e elas se encontram com os imógenos aqui, por exemplo, com o tripsinógeno, que é produzido no pâncreas, que é um zimógeno. Quando eles se encontram aqui, eles se ativam e o tripsinógeno se transforma em tripsina. E aqui no duodeno ele pode ser já utilizado como uma enzima digestiva e não como zimógeno, tá? E não vai causar nenhum dano à mucosa, porque aqui eu tenho outros elementos que neutralizam, tá? Essas enzimas. Bom, essa ativação de zimógenos, né, que é o quarto mecanismo, podem ser também por etiologias diversas. Às vezes, acontece que o paciente não tem nenhuma obstrução e esses zimógenos, né, de maneira inexplicável, eles são ativados aqui dentro do pâncreas, causando a mesma resposta inflamatória, tá? Então, a gente tem esses quatro mecanismos. O refluxo biliar por obstrução do colédoco. Esse refluxo biliar aumenta a pressão intraductal, o que faz com que eu tenha êxtase de todo o líquido, tanto da vesícula biliar quanto do pâncreas. O refluxo duodenal faz com que eu tenha ativação dos imógenos, tá? Que são enzimas que não são enzimas ainda, eles não estão prontos ainda para atuar, eles precisam ser transformados para que tenha uma atuação, tá? E também de outras formas que não é, muitas vezes, por uma obstrução, né? Tem outros mecanismos também, tá? O que isso vai causar? Isso vai causar alterações intracelulares, tá? Vamos lembrar aqui como está histopatologicamente
como que está conformado, né, a morfologia histológica do pâncreas, tá? Aqui eu tenho um ácino, tá? E eu tenho as células pancreáticas que desembocam no conduto pancreático, tá? Se a gente for imaginar aqui dentro dessa célula pancreática, né, que faz parte dos ácinos pancreáticos, eu tenho vacúolos, tá? Esses vacúolos intracelulares, aí que ficam armazenados esses imógenos, tá? Esses imógenos, eles ficam aqui armazenados, esperando o estímulo duodenal para eles serem liberados, porque lá eu tenho um alimento para ser digerido, né? Quando lá no duodeno eu tenho a presença das enteroquinases, então esse suco pancreático é liberado, tá? Bom, aqui eu tenho dentro desses vacúolos, que são umas bolsinhas, né, dentro da célula, para não causar dano para a célula, elas estão protegidas aí dentro. Eu tenho esses imógenos. Eles, quando são ativados aqui dentro, eu tenho transformação deles em tripsina, tá? Quando eu tenho formação de tripsina aqui dentro, tá? Isso é que vai causar a autodigestão pancreática, porque aqui eu já tenho uma enzima que é digestiva, que é a tripsina. Essa ativação, ela pode ser intracelular, por esse mecanismo que eu falei para vocês, pode ser uma ativação intraductal, pelo refluxo causado pela obstrução, e pode ser também uma ativação intersticial, causada por aumento da pressão e aumento do refluxo também, tá? Pode também ter uma alteração intersticial. De forma que dentro da célula eu tenho mecanismo intracelular, intraductal e intersticial. Não confundam com os mecanismos e as etiologias que são extracelulares, tá? Isso aqui é dentro da célula. Voltando aqui, o que isso vai ocasionar? Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera, para ficar melhor para vocês entenderem. Bom, o que isso vai ocasionar? Se eu tenho a liberação da tripsina dentro dos ácidos pancreáticos, vai começar o mecanismo aí de digestão e uma resposta inflamatória local. Essa resposta inflamatória local vai propiciar também a liberação de outros imógenos, porque aqui eu falei de uns imógenos, mas aqui eu tenho vários aqui dentro, tá? Então, eu tenho a liberação de fosfolipasa A2, a liberação de carboxipeptidasa, quimiotripsina, enlastasa, diriboxonucleasa e a desoxirribonucleasa, tá? Quero chamar a atenção a vocês as que são mais envolvidas com o processo inflamatório, que foram as que eu marquei aqui. A fosfolipasa A2 e a enlastasa. Elas que vão dar início ao processo inflamatório mais catastrófico e com maior repercussão sistêmica, tá? Vamos começar aqui o que faz a fosfolipasa A2. A fosfolipasa A2 faz com que tenha aumento do ácido araquidônico. Lembrem que o ácido araquidônico, eles são substâncias inflamatórias dependentes, né, vascular. São liberadas quando eu tenho alguma lesão a nível vascular, é liberado o ácido araquidônico, tá? Quando eu tenho ativação e liberação do ácido araquidônico, eu tenho liberação de prostaglandinas e liberação de leucotrienos, tá? Isso vai dar origem a uma cascata de inflamação dependentes de substâncias que são endovasculares, tá? Por lesão do tecido vascular. Como nós já estudamos a parte de inflamação, o que causa a inflamação, né? Toda inflamação causa, primeiro, vasoconstrição, depois causa vasodilatação, tá?
Essa vasodilatação faz com que eu tenha aumento da permeabilidade vascular dentro do vaso. É uma inflamação. Se eu tenho aumento da permeabilidade vascular, eu vou ter edema aí também. Só que esse edema, como eu tenho aumento dessa pressão hidrostática dentro do vaso e toda uma resposta inflamatória, eu tenho perda de líquido para o espaço intersticial, tá? Para o terceiro espaço. Então, se eu tenho perda de líquido de dentro do vaso para fora do vaso, para o terceiro espaço ou espaço intersticial, a manifestação vai ser de diminuição da volemia. Então, eu vou ter uma hipovolemia e um sequestro de líquido para o espaço intersticial, tá? Isso vai ocasionar o quê? Hipoperfusão tissular. Porque esse vaso aqui que está lesionado, ele não vai conseguir nutrir as células. E as células vão começar a não ter perfusão, diminuir a perfusão. Lembra que eu já falei para vocês que a hipoperfusão é quando eu não tenho nutrição do tecido, tá? Nem troca de oxigênio. Então, eu tenho hipoperfusão a nível da célula, tá? Quais são os achados clínicos disso, né? Se eu tenho diminuição da volemia, eu vou ter diminuição da pressão arterial, tá? A diminuição da pressão arterial, eu vou ter uma resposta sistêmica também com diminuição da frequência cardíaca, tá? Primeiro, eu vou ter aumento da frequência cardíaca como fator compensatório, mas depois, como essa volemia vai aumentar, né? Essa hipovolemia vai aumentar e eu vou ter uma diminuição do líquido intravascular, então eu vou ter também a consequência disso, né? Vai ser diminuição da frequência cardíaca, tá? Esse indivíduo, ele vai avançar com palidez cutânea, né? Pele fria. Por quê? Porque agora o importante não é nutrir a pele, tá? O importante agora são os órgãos-alvos, para que eles não sofram as consequências. Então, eu direciono todo esse líquido, né? Para o rim, para o sistema nervoso central, né? A fim de manter ainda o estado clínico do paciente, fazer uma adaptação, tá? Bom, então vamos voltar aqui. O que acontece com a enlastasa? A enlastasa, ela causa, ela digere, como ela é uma enzima digestiva, né? Ela, quando é liberada, ela digere a parede dos vasos, tá? Como ela digere a parede dos vasos, ela reforça a inflamação e causa hemorragias, tá? Essas hemorragias, elas vão ser conhecidas como os achados clínicos que se dão na pancreatite aguda. Lembra que a gente vê no abdômen do paciente o signo de Kahlen e o signo de Greytani? Tá? Não vamos entrar nisso, eu sei que vocês já sabem disso, tá? Então, por isso, só explicando como que aparecem esses sinais aqui, sinais de Kahlen e sinais de Greytani, tá? Vamos voltar aqui. Bom, no pâncreas, vamos ver qual é a repercussão disso em cada órgão, tá? No pâncreas, eu vou ter a autodigestão pancreática, tá? Por a liberação dessas enzimas aqui dentro do pâncreas, que não deviam ser liberadas aqui, eu vou ter a autodigestão. A digestão devia acontecer lá no duodeno, mas vai acontecer aqui no pâncreas, tá? Causando lesão nas células pancreáticas. Uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela vai estimular, também vai irritar, né, o sistema nervoso, por exemplo, o plexo cilíaco e ramas nervosas retroperitoneais. Quando são estimuladas, né, essas ramas nervosas, isso vai ocasionar dor, porque se eu tenho aumento de inflamação, se eu tenho estímulo nervoso, todo estímulo nervoso, né, se é por compressão, se é por inflamação, se é por isquemia, isso vai gerar dor. É por isso que o paciente sente a dor. E a dor é aquela dor em faixa, na região superior do abdômen, tá? Ali na região epigástrica e no hipocôndrio direito e esquerdo. Por isso que o paciente refere essa dor em faixa,
náuseas por ativação desse plexo celíaco e retroperitoneal, tá? Nervosa. E vômito. O paciente, esses são os principais sintomas do paciente do início da pancreatite aguda. São os sintomas mais recentes, né? Que vão aparecer primeiro, dor, náuseas e vômito. Tudo isso, né, se mantém essa inflamação, essa autodigestão, isso vai gerar isquemia. E essa isquemia vai gerar necrose a nível do pâncreas, tá? Bom, o que vai acontecer a nível do pulmão? Como eu tenho um pâncreas que está inflamado, e o pâncreas, vocês sabem que ele é um órgão retroperitoneal que está atrás do estômago. E o próximo componente que está em cima dele é o diafragma, tá? Então, eu vou ter uma irritação diafragmática também. Ou seja, os nervos também, a nível diafragmático, vão ser irritados, tá? Eu vou ter uma resposta irritativa diafragmática, e isso diminui e paralisa a resposta muscular do diafragma. Isso dá uma repercussão no pulmão, porque aí eu vou ter alteração do ciclo respiratório. Nós sabemos que o diafragma, ele auxilia, né, no ciclo respiratório. Então, quais são os achados clínicos do paciente? O paciente vai ter atelectasia e derrame pleural em resposta da inflamação. Isso tudo, né, se não for contido esse processo, o paciente vai evoluir com uma resposta, né, com uma insuficiência respiratória aguda. Essa insuficiência respiratória aguda, né, por mecanismo de compensação, esse paciente, como ele vai ter uma dificuldade no ciclo respiratório, de inspiração e expiração, esse paciente vai acumular mais gás carbônico. Na tentativa de expulsar esse gás carbônico, o paciente, ele vai aumentar a frequência respiratória. Por quê? Quando a gente tem muitos níveis de hidrogênio a nível sistêmico, né, que eu tenho aí diminuição do pH, nós temos uma ativação do sistema nervoso central para compensar isso, aumentando a frequência respiratória a fim de expulsar esse gás carbônico e fazer o controle desse pH a nível sanguíneo. Com isso, o paciente vai ter a conhecida respiração de Kussmaul, que é aquela respiração profunda e rápida, aumento da frequência respiratória e uma respiração profunda, tá? Isso a gente vê muito nos pacientes que evoluciona para uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica grave, não só na pancreatite, como em outras respostas inflamatórias sistêmicas também. E o paciente vai ter essa respiração profunda e rápida, tá? Mais ou menos assim que o paciente fica. A gente vê todo o trabalho dos músculos acessórios a fim de retirar essa quantidade de hidrogênio que está a nível sistêmico, a nível sanguíneo, tá? Tudo isso também contribui para a hipóxia tissular, né? Então, a consequência vai ser a hipóxia. Esse paciente também, ele vai ter alterações a nível do fígado, tá? O que vai acontecer a nível do fígado? Eu vou ter aumento dos fatores de coagulação. Lembra que aqui embaixo eu tenho uma hemorragia? Aqui, ó, eu tenho uma enzima que digeriu a parede dos vasos e eu tenho uma hemorragia. Lembra que nas nossas aulas sobre a cascata de coagulação? Então, aqui eu tenho ativação da cascata de coagulação porque eu tenho uma hemorragia na parede do vaso. Então, se eu tenho uma hemorragia, eu preciso que o fígado produza mais fatores de coagulação e também eu tenho ativação do sistema complemento. Lembra daquelas mais de 30 substâncias inflamatórias que é o sistema complemento?
Com isso, eu vou ter ativação também de outras substâncias. Vamos falar delas agora, tá? Mas aqui eu tenho ativação também plaquetária. Então, eu tenho formação de trombos. Essas formações de trombos nos vasos, e principalmente nos microvasos, vai produzir isquemia e vai produzir necrose também, tá? Bom, vamos ver como se dá o aumento dos triglicerídeos. Essa parte aqui. Bom, como eu tenho um aumento da glicemia, por que eu tenho aumento da glicemia? Porque eu tenho diminuição da insulina. Lembra que a insulina é produzida pelo pâncreas? Então, se o pâncreas está lesionado, eu não vou ter liberação de insulina. Então, a diminuição da insulina faz com que eu tenha uma hiperglicemia, aumento da produção de glicose. Mas não só isso, tá? Eu também tenho produção de cetoácidos, porque eu preciso de energia para as células. Eu estou numa resposta inflamatória, eu não tenho insulina para levar a glicose para as células, a fim de usar como energia. Se eu não tenho isso, eu vou usar de outra forma, tá? O organismo, ele tem os mecanismos compensatórios pelas vias metabólicas. Se eu não tenho, o que eu vou utilizar? A via da lipólise, né? E se acaba essa via da lipólise, eu vou usar a proteólise, tá? Eu vou usar lipídios e proteínas como fonte de energia. O problema disso é que quando eu utilizo essas vias, eu tenho formações de substratos, tá? Esses substratos são a formação de ácido lático, tá? A fim de utilizar como energia, tá? E a formação de cetoácidos através da via da lipólise, tá? Se eu tenho cetoácidos, o que vai ser? Ácido e ácido diminuição do pH. Então, eu vou ter um percentual de hidrogênio muito aumentado a nível sistêmico. Tem muito hidrogênio aí. Então, o pH sanguíneo diminui, tá? Tá o meio ácido. Isso vai favorecer o que a gente conhece como acidose metabólica. Já a gente vai entender o mecanismo renal para isso, tá? Como que o rim entra nessa história. Então, tudo isso aqui também a gente vai ver no laboratório, tá? Essa acidose metabólica, o paciente vai ter uma hiperglicemia por uma hipoinsulinemia, aumento da lactato desidrogenase, porque eu tenho um aumento do ácido lático e de cetoácidos, porque aqui eu não vou estar utilizando a glicose como fonte de energia, eu vou utilizar outros substratos, ácido lático e cetoácidos. Mas eu vou tornar o meio mais ácido ainda, diminuindo o pH, tá? Além disso, esse paciente, ele vai ter aumento da amilasa e aumento da lipasa. Isso aqui que a gente vai encontrar como diagnóstico, tá? Laboratorial, tá? Aumento da lipasa em 3 vezes o seu nível normal e o aumento da lipasa em 3 vezes o seu nível normal. As duas é que me dá o achado laboratorial que esse paciente tem pancreatite, tá? Principalmente a lipasa. Porque a amilasa pode ser liberada em outros processos também, tá? A nível sistêmico. Com isso, eu vou ter o aumento da lipasa, faz com que eu tenha maior liberação de ácidos graxos, aumentando mais ainda a diminuição do pH, tornando o meio mais ácido, e necrose graxa, tá? Como vocês sabem que para todo processo, tá? Celular, a gente precisa do cálcio, o cálcio vai ser consumido, tá? O cálcio sendo consumido, lembra que lá na cascata de coagulação, eu preciso do cálcio, tá? Tanto na via intrínseca como na via extrínseca, né? A via comum, eu preciso do cálcio, tá? Para favorecer tudo isso, e o cálcio está sendo
muito consumido. Além do que, eu tenho um aumento da resposta celular, esse metabolismo celular está muito acelerado, tá? Eu tenho que fazer com que o indivíduo tenha ATP de qualquer forma. Se eu não tenho insulina, eu não tenho glicose para ser utilizada pela célula. Então, eu vou fazer essa energia de qualquer forma, vai consumir o cálcio. O paciente vai evoluir para um estado de hipocalcemia, causando irritabilidade neuromuscular, tá? Esse paciente pode ter alterações a nível neuromuscular, como hiporreflexia, tá? Por causa dessa diminuição do cálcio. Também como alterações a nível cardíaco, também como arritmias, por causa dessa diminuição a nível do cálcio. Mas não vamos entrar nisso, vamos entrar nos que chamam mais a atenção de maneira mais rápida, tá? Bom, com isso, essa hipovolemia, o que vai acontecer? A hipovolemia, a gente sabe que o rim, ele tanto funciona como um controle da volemia a nível sistêmico, tá? Se diminui a pressão arterial, o rim vai ter mecanismos compensatórios para aumentar essa pressão arterial. Mas aqui eu tenho uma inflamação muito magnífica e muito rápida, né? Causando uma hipovolemia. Então, todo o sangue que tá passando por esse rim aqui tá diminuído, tá? A volemia a nível renal tá diminuída. Então, eu vou ter uma hipoperfusão a nível renal e isso vai configurar como uma oligúria, ou seja, uma diminuição da taxa de filtração glomerular e uma diminuição da produção de urina, causando mais um meio ácido, tá? Mais ácido ainda, uma acidose metabólica, porque o rim, ele também é responsável pelo controle do tampão, tá? Isso causa uma insuficiência renal aguda. A nível do sistema nervoso central, o que acontece? Se eu tenho liberação de citocinas inflamatórias, lembra que a gente tem várias citocinas, tá? Mas as citocinas mais importantes aqui nesse caso é a interleucina 1 e a interleucina 6, tá? Também são liberados a fator de necrose tumoral, porque aqui eu tenho uma resposta inflamatória, substância P, que também ajuda na resposta inflamatória, e fator de ativação plaquetário, tá? Tudo isso vai favorecer o estímulo a nível do sistema nervoso central. Lembra que quando o cérebro ele é estimulado através do hipotálamo, o hipotálamo é que faz o controle da temperatura, ou seja, se eu tenho elementos pirogênicos, né, de origem pirogênica, de origem inflamatória, tá? Tanto de infecções, de micro-organismo, tudo que são toxinas que causam inflamação e causam pirogenia. Isso vai chegar ao sistema nervoso central, né, através do fluxo sanguíneo, chega no hipotálamo. O hipotálamo, ele reconhece isso como uma agressão, principalmente quando reconhece a presença das interleucinas e ativa o sistema termorregulador hipotalâmico. Com isso, eu vou ter a febre, tá? O aumento da temperatura corporal, a hipertermia, tá? Então, por isso que o paciente que tem pancreatite, ele também tem febre. Então, tudo que eu falei aqui para vocês é o que acontece na fisiopatologia da pancreatite aguda. Lembrando que eu tenho essas causas que levam à ativação de enzimas pancreáticas e uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, tá? Por esses mecanismos, tudo isso vai ser a nível celular, tá? Eu vou ter liberação de enzimas, de zimógenos, tudo isso vai desencadear uma resposta inflamatória sistêmica, tá? Isso vai ter repercussão a nível de pâncreas, a nível de pulmão, a nível de fígado e a nível de rim e a nível de sistema nervoso central, causando alguns achados clínicos, principalmente a dor
náuseas e vômitos, que é que o paciente vai geralmente chegar na urgência com esses sintomas, tá? E os achados laboratoriais desse paciente vai girar em torno disso, tá? Além da tomografia que nós utilizamos para ver o nível de lesão pancreática e necrose. Então, eu espero que vocês aproveitem essa explicação.